Bom, pessoal, vamos continuar, né? Ainda falando sobre vetor, na aula anterior eu não falei sobre vetor gravando texto. E hoje eu vou usar um vetor com texto, porque eu vou usar um método chamado split para divisão do meu vetor. Calma que eu vou explicar. Então, bora lá continuando. Para o vídeo não ficar muito longo, eu fiz em duas partes. Então, eu não tinha criado antes com vocês, mas eu vou criar agora uma variável texto. Opa, deixa eu colocar lá no... Isso, agora sim. Uma variável texto. Vou dar um nome aí de texto nessa variável. E nessa variável, né, eu vou, antes de colocar a variável, vou gravar o vetor, né? Então, meu vetor texto. Dentro desse vetor, opa, tem um tio aqui. Isso. Vou inicializar new string, colocar aqui 3. Então, 3 nomes aí, sei lá, João, Maria e Pedro. Então, ó, se vocês observarem, o conceito é o mesmo. Eu crio minha variável, falo que é um vetor, né, nome da minha variável, inicializo ela e gravo esses dados dentro dela. E posso correr por esse vetor. Então, crio string valor em texto. O que eu estou fazendo aqui? Agora eu estou varrendo o meu vetor, mostrando todos esses nomes. Ó, valor. Então, vamos rodar. Aí, ó, apareceu todos esses valores. Então, não mudou nada. A variável texto, né, a variável texto ou o meu vetor texto tem as mesmas características do que um vetor inteiro, double e assim vai. Só que, muitas das vezes, na programação, eu preciso pegar um texto e transformar esse texto, né, que é uma variável só, em um vetor. Então, vamos lá. O que eu estou falando? Falando assim, às vezes, eu pego um arquivo que tem lá um arquivo texto. Né? Então, nesse arquivo, eu tenho 3, 4 nomes. Então, eu tenho João. Aí, eu tenho a separação dele por ponto e vírgula. João, Pedro, Maria. Aí, o que eu preciso? Isso aqui é um texto só. É uma entrada. É uma linha, né, da minha planilha ou algo assim. Eu preciso transformar esse cara aqui em um vetor nome, vamos falar assim, e cada um em um índice diferente. Para isso, eu uso o método split. O que ele faz? Ele pega um texto só, uma entrada, e corta em partes para gravar dentro desse vetor. Tá? Professor, como que isso vai funcionar? Bora lá fazer esse exemplo com vocês. Tá? Então, peguei aqui, né, um texto, vou pegar um texto aqui qualquer, chamar de texto, nomes, chamar de nomes, né, string de nomes. E esses nomes, eu vou colocar todos aqueles nomes, João, ponto e vírgula, Pedro, ponto e vírgula, Maria. Então, o que eu fiz? Entrei com uma variável chamada nomes, então posso entrar pelo teclado, isso, nomes
todos esses nomes, separado por ponto e vírgula. Por quê? Porque o meu split, o método split, ele obrigatoriamente ele vai pesquisar um caractere especial para fazer esse corte, que é o que eu vou fazer. Então, eu vou pegar aqui, ó, string, aí agora eu vou falar que é vetor, né? E vou chamar de nome. Nome, né, que é só o nome dos meus elementos, que são esses caras aqui. Aí eu vou chegar e falar, quem é esse vetor? Esse vetor ele vai pegar de nomes, ponto, split, separado por quem? Por ponto e vírgula. Então, dentro desse cara aqui, que é o meu vetor, eu vou ter João, Pedro, cada um com seu respectivo índice, tá? Então, vou apagar esse cara aqui, não interessa mais para mim. Ele vai entrar em valor, já não é mais nome, texto, que eu apaguei, né? Vai ser nome, que é o meu vetor. Olha aqui o meu vetor. Ele está procurando nesse texto nomes. Vamos rodar ele. Agora todos aí estão. Professor, mas como que funcionaria isso? Né? Vou dar um exemplo aqui, né? Então, vou chegar aqui e falar, ó, entre com nomes na mesma linha. Aí, vou chamar o string nomes, console read line. Gravei nome. Olha como é que ele vai fazer agora. Primeiro eu vou fazer errado, tá bom? Então, vou pegar lá e colocar João, Pedro, Maria, Carlos, Augusto, Gilmar, sei lá, e dou enter. Professor, mas agora ele não separou. Lógico que não separou. Porque a minha separação da minha entrada, ela veio com espaço, não com ponto e vírgula. Eu posso preparar esse cara, o split, para ele entrar com espaço, ó, aqui, ó, ou ponto e vírgula. Então, eu posso trabalhar com todos esses. Posso colocar mais dados aqui que separa. Então, ó, vamos lá. Agora, Gilmar, Maria, Carlos, Pedro, Augusto. Pronto, separou todo mundo. Tá? Então, cada vetor, cada espaço daquele vetor está um dado diferente. E esse dado, né, foi separado por causa dos meus caracteres especiais, ou espaço, ou ponto e vírgula, que são esses caracteres aqui que estão no meu split. Tá? Bom, aí eu pensei assim, poderíamos fazer um exercício bem parecido com esse aqui, ó, que eu vou mostrar na tela para vocês, né? Criar um programa que lê uma única linha de entrada contendo vários números separados por espaço e calcular a soma desses números. Olha que interessante. Então, o que eu quero? Eu quero que ele entre com esses dados e a saída 150. O que é o 150? É a soma de todos esses dados. Tá vendo que eu posso entrar com 1, 2, 3, 4, 5, como 3, como 2, mas o resultado é a soma deles, tá? Então, vamos trabalhar agora, fazer esse exemplo, porque esse exemplo é bem interessante, tá? Então, primeiro, vou entrar com meus valores, vou tirar esse line aqui para ele não pular linha, entrar com os valores. Lembrando, né, esses valores, eles vão entrar e separar por espaço, tá? Para não ficar, né, valores. Então, entrei com os valores completos. Primeira coisa que eu vou fazer, cortar eles em partes, chamar de partes. Split não é mais vírgula, agora é espaço. Cortei ele, certo? Agora vou mostrar ele na minha tela. For each,
String, não, né? É string, né? Porque entrei com o texto, é string ainda é string. Vou chamar ele de part. Então, o nome da minha variável rodando por todo o meu vetor. Parte. Legal. Então, a primeira parte do programa está pronto. Eu vou entrar com os valores 10. Ah, eu errei. Calma aí, entrada errada. Né? 10, 20, 30, 40, 50. Do Enter, ele tem que somar todos esses valores. Ainda não está somando, mas eu já separei eles. Só que, professor, ele está numa variável, né, num vetor texto. O que eu faço para converter um texto no numérico? Gente, tudo que eu entro pelo teclado é texto. É o convert. Então, o convert faz essa conversão. Né? O convert para double, para int, para o que você quiser. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa variável, essa parte aqui, e converter ela para um número, para depois fazer a soma. Como seria isso? Vamos lá, ó. Criar uma variável double, número, tá? E o que eu vou fazer? O número vai ser quem agora? Vai ser o convert to double part. Então, a partir desse momento que eu gravo aqui dentro, ele já não é mais texto, ele é número, porque eu converti aquele texto para número. Certo? Esse cara já não preciso mais, tá? Tá aqui, ó. Então, agora ele é um numérico. Então, eu posso até fazer um console parte aqui, que estava antes, né? Mas agora ele vai ser, parte não, número, né? Ele vai ser numérico. Para o usuário, parece a mesma coisa. Né? Para o usuário, parece que é um dado, né? É o mesmo valor, mas não, para a gente não. Internamente, para o programa, um texto é um texto, um numérico é numérico. Então, o que eu fiz aqui? Estou apresentando numérico. O que eu quero fazer com esse numérico? Eu quero acumular. Então, eu vou criar uma variável, a soma, que eu vou inicializar ela com zero, né? Para acumular esse valor. Então, toda vez que ele passa, ele vai pegar o soma, tá? O valor anterior de soma mais número. Olha o que eu vou fazer. Agora eu vou apagar isso aqui. Então, número, converti o que texto para número, peguei esse número e acumulei em soma. Certo? Próxima vez que ele vai passar, ele converte o outro valor, né, que está no meu vetor para número, pega esse número e grava em soma. Então, estou acumulando. E no final, eu vou mostrar o valor na minha soma. Opa! Aí está a resolução, né? Então, vamos pegar 10, 20, 30, 40, 50. Opa! Eu fiz. Calma aí, tem alguma entrada errada, então. 10, 20, 30, 40, 50. Ah, tinha dado a entrada errada. 150. Era o que estava falando aqui o meu exercício. Ah, professor, mas entra com valores menores. Vamos lá. 10, 20, 30, né? Que estava no slide. 10, 20, 30. 60. Então tá certinho. E 10 e 20, 30. Então aí está meu exercício resolvido, conforme o enunciado. Tá bom, pessoal? Então,
que é interessante do vetor. Agora a gente aprendeu a manipular vetor texto, né, usando o método split para cortar esse texto. Usamos o double, int, né, isso com o método sort para organizar. Então, dependendo do tipo do vetor, eu tenho métodos diferentes que eu posso trabalhar. Então, dê uma olhada, dá um Ctrl e espaço, você consegue visualizar, passa o mouse em cima, você consegue, ele explica, né, o Visual Studio explica como que ele funciona, tá bom? Então, façam os exercícios propostos e até a próxima aula. Boa sorte!